E aí, Caraca, tu tá bonitão, cara. eu sou bonito, né? A vida, Cara. Não, tu é Deus é bonito, bom. mas assim, todo. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas toda vez, toda pessoa que é bonita consegue sempre ficar mais bonita. Tu tá bonitão, cara. Jogou o cabelo lá, e... caraca! Outra parada, hein? Outro patamar, né? A Como é que você verdade é tá, meu que hoje irmão? era dia de hidratação, mas aí teve um amigo que me chamou para fazer uma live, aí eu falei, não, hoje eu vou fazer a live com ele, amanhã eu hidrato o cabelo. Ah. E aí, meu irmão, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô bem, tô cansado, mas bem, depois dessa maratona de combate e luta ao Covid-19. A gente está com uma Uhum. pausa no funcionamento aqui da nossa ação de solidariedade, então um pouco cansado, mas feliz, assim, preocupado com o mundo. Mas hoje eu vi minha avó É mesmo? Legal. e fiquei melhor um Importante, pouco. né? Assim. Hoje também teve o aniversário da Sueli Carneiro. Enfim, eu estou numa vibe de que a vida continua, né? E nós somos sobreviventes. Lógico. Não, boa, boa, boa. Meu irmão, primeiro, olha só, antes de qualquer coisa, eu quero muito te agradecer, tá? Por você ter aceitado investir um pouquinho seu tempo aqui para trocar um pouquinho de ideia com a gente, né? Comigo aqui, com a galera também que vai chegando aos poucos aí. Então, muito obrigado, porque você tem uma história maravilhosa. E antes de qualquer coisa, né? É um irmão na fé. E fico muito feliz por isso, tá? Obrigado mesmo. Sou Meu teu irmão, se fã, ligou, cara. ó. Eu que sou teu fã. Deixa eu falar uma parada. Antes de você de começar aqui, para a galera que vai chegando também a partir das suas histórias, suas histórias, não, enfim, da sua galera que te segue. Isso aqui é o Siri na Live, tá? Só para mostrar um pouquinho o que nós estamos fazendo. É o Siri na Live, desde o meado de março, a gente vem sempre fazendo, né? Com diversos temas. Hoje, enfim, é sobre o evangelho, sobre a sua vida, sobre a sua atuação também, que eu sei que o olhar para a vida é a partir do evangelho, mas a gente está falando de tudo aqui, sabe? Aproveitando não, mas assim, já que, enfim, né, estamos numa pandemia, então pegando e refletindo sobre outros temas que antes da pandemia a gente não refletia. E agora eu acho que é importante refletir para o pós-pandemia, a gente encarnar isso, né, e ter uma vida que é assim que nós esperamos, ter uma vida melhor, um país melhor, enfim, uma sociedade melhor. Né? Então é isso. E aí, cara, outra coisa, as pessoas fizeram algumas perguntas para você, então eu vou sempre olhar para cá. E aí não vai ser por uma forma de não estar prestando atenção em você. É porque aqui está minha cola e aqui estão as perguntas que eu vou fazer para você, tá bom? Tá bom. Não, tudo certo. Você que manda, cara. Tô numa live com um amigo, tô bem à vontade, bem tranquilo. Até porque você tá de Tô em- fone de ouvido, então você vai me ouvir querendo ou não. Querendo ou não, eu concordo. Deixa eu me ajeitar aqui, cara. Vou te falar, eu estava numa reunião, já vim para cá, só Jesus Cristo, meu irmão. Vou te contar um negócio, não, hein? Mas assim, eu acho que foi melhor que eu tô mais longe. Mas dá tudo, enfim. Meu irmão, vem cá, deixa eu lhe falar uma primeira pergunta. Antes eu tenho que te apresentar, né? Cara, eu tô todo enrolado, maluco. Aí. Ó, agora melhorou, agora vai ficar melhor para mim. Vem pra cá, Não meu mais que o computador, vem Henrique pra cá. Vieira. Não, 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 acho que eu não consigo, não. Cara, ele é muito caoseiro. Meu irmão, a live que eu tô fazendo com ele, né, semanal, aí, muito caoseiro ele. Quando dá ruim na internet, sempre é minha, nunca é dele. A dele é a melhor coisa do mundo. Ah, A porra. primeira live que eu fiz com o Henrique, ele demorou uns 15 minutos descobrindo como chamar o convidado. Aí, assim, era vergonhoso. Ele admitia, era vergonhoso, ele não sabia chamar o convidado. A gente ficou orientando ele pelos comentários. Então, Esse é o Henrique, né? Meu irmão, vem cá, deixa eu te apresentar, ué. Wesley Teixeira é evangélico pentecostal que acredita em uma fé libertadora e emancipatória. Morador da Baixada Fluminense, no Morro do... Tá morando no Morro do Sapo ainda? Duque de Caxias? Morro do Sapo, Duque de Caxias, é coordenador do pré-vestibular popular Mais Nós. Cara, tu é importantezão, né? Olha só, colunista da Folha de São Paulo, ativista do Perifa Connection, é outra parada, né? E sua luta antirracista participa de movimentos contra racismo. Aí, felizão que tá te entrevistando aqui, sabia? Tu é bom pra caramba, meu irmão.
Eu tô zoando, mas é verdade. Não, tu sabe isso. Eu tô brincando, mas tu é sensacional, cara. Gosto muito de você. Meu irmão, esse é um pouquinho, esse é o Siri apresentando o Wesley. Se apresenta pra galera aí. Bom, é isso, eu sou amigo do Siri, esse cara fantástico também. Eu te conheci a primeira vez foi vendo uma matéria, logo depois da campanha, falando de quantos votos você tinha recebido, dizendo que um jovem evangélico na Zona Oeste tinha, pelo pessoal, tinha sido tão bem votado. Depois fui te conhecer pessoalmente, você tem um coração fantástico. Eu milito desde os 12 anos, eu venho de tradição evangélica desde berço, então quando eu nasci, minha mãe foi para a igreja, na verdade, me apresentar. Ela estava desviada, né? Tinha passado um tempo fora da igreja. Meu pai é filho de pastor. Quando eles se casaram, minha mãe passa alguns anos fora da igreja. Quando eu nasço, minha mãe volta para a congregacional. Meu pai ainda não tinha voltado para a igreja. E eu começo a ir na igreja. A gente morava em Nova Iguaçu. A gente vem para São João de Meriti. Em São João, minha mãe começa a congregar numa igreja do pastor Luizinho, e eu começo a me destacar pregando. Então, com 4 anos de idade, eu começo a pregar e cantar, e meu pai volta nesse processo para a igreja. Meu pai volta para a igreja e começa a trajetória de fé dele. Hoje, meu pai é pastor. Quando eu tinha 12 anos, nessa idade, meu pai já estava dirigindo uma igreja, ainda não era pastor-presidente, mas já dirigia a igreja há alguns anos. E eu começo a atuar na escola, porque eu venho para a escola por Irineu Marinho, e era uma escola muito precária. E eu lembro que a gente queria fazer algumas mudanças e eu participava do Grêmio por causa disso, porque eu queria melhorar a escola. E eram coisas pequenas, era um passeio, era gincana sobre o meio ambiente e tal. E daí eu não parei mais. Aí a militância me tomou e eu começo a lutar pela educação e vou para a entidade estudantil, que era a União dos Estudantes de Caxias. Aí eu não passo na universidade, que é onde surge o Mais Nós, porque, na verdade, toda a minha militância vem de uma necessidade. Então, a gente viu um problema e a gente começou a descobrir que as saídas para os nossos problemas eram junto com um grupo. Eu não tinha nada, nunca tive dinheiro, a única coisa que a gente tem é gente. Então, a gente juntou para tentar entrar na universidade. Hoje, o Pré tem 17 unidades na região metropolitana de São Gonçalo, Niterói, São João, Nilópolis, mas era uma turma para a gente entrar na universidade. E, nesse mesmo paralelo, a gente forma o jornal comunitário que você falou, do Perifa, mas antes do Perifa tem o Voz da Baixada, que é um jornal de Caxias para falar sobre isso, porque a gente sempre tinha uma coisa assim, a visão que passava sobre a Baixada, primeiro, nunca falam da Baixada, a Baixada não existe no Rio de Janeiro. E quando falam, é violência. A Baixada é um lugar violento, é um lugar perigoso. E a gente queria contar a nossa narrativa. Tem um monte de coisa interessante aqui, que a gente queria dizer, olha, deem atenção a essas coisas, e a gente forma um pré-vestibular para entrar na universidade e o Voz. Isso, cara, amplia a nossa mente assim, num lugar que a gente nunca imaginou. Eu começo a conhecer movimentos, então eu conheço o movimento do MST aqui na cidade, conheço o movimento de luta pela moradia, conheço o MNU. A gente começa a se enganjar em um monte de coisa, já vinha dessa coisa das escolas, da luta pela educação, e a gente entende que o povo, a luta popular. Então, a gente começa a fazer rede, parceria e monta o que hoje é o Movimento a Caxias. Há 3 anos atrás, a gente junta em Caxias uma rede de parceiros, desde gente ligada, toda essa minha trajetória, né? Gente ligada à igreja, gente ligada a outras religiões, gente ligada à luta pela moradia, gente ligada à luta do campo, gente ligada à luta pela segurança pública contra a violência nas comunidades. Juntando isso tudo, a gente formou uma rede. A gente dizia isso, é importante crescer uma rede, e formamos um movimento a Caxias para pensar um pouco como que a gente pensa a cidade para se viver. Cidade Caxias é só pensada por lucro, lucro da empresa de ônibus, é lucro da empresa de lixo urbano que pede um péssimo serviço, mas tem os seus acordos, gente que vende terra de forma ilegal. Enfim, esse sou eu. O Wesley é essa pessoa que se forma no coletivo, como diz a Marielle, e é um ditado africano, eu sou porque nós somos, né? Então, estamos aí nessa trajetória. Irado, meu irmão. Estamos aí. Cara, é engraçado, né? Como é que a Baixada tem muito a ver com a Zona Oeste. Eu moro na Zona Oeste, né? Isso a partir dos meus 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade.
Mas eu sou nascido e criado no 32, que é Nova Iguaçu, que é Baixada Fluminense também, que é coladinho com Campo Grande, né? O centro do 32 é muito Campo Grande e não tanto Nova Iguaçu, sacou? Mas eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu no 32, eu sei como é que é. É isso, assim, tanto Zona Oeste como Baixada, cara, quando se fala, é justamente por essa coisa de violência, enfim. Mas sabemos que tanto a Baixada como a Zona Oeste tem muita coisa maravilhosa, assim. E a gente trabalha muito, com certeza você faz isso também, pelo que você já falou também, que eu te conheço, a valorização do nosso território é fundamental, né? Não só para o lucro, não só não, né? Porque assim, a lógica deles é para o lucro, a nossa lógica é simplesmente a valorização do território para todo mundo ter pertencimento e todo mundo ter bem-estar nesse nosso território. Mas eu vou parar de falar porque senão o negócio que é mais você hoje. Vem cá, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para tu aqui, pode ser? Então, pode. Perguntar você pode. Se eu vou responder ou não, eu fico pensando. Cara, então, de alguma forma você já responde. Essa primeira pergunta é um pouco do seu começo, sabe? Eu acho que você de alguma forma colocou. Que é assim, essa primeira pergunta. Ó, conta pra gente um pouco da sua história, sua infância, juventude, em relação com o estado do Rio. Mas eu acho que a sua relação com a Baixada que é fundamental, né? E você já pontuou algumas coisas. Eu queria saber, cara, para trazer um pouco desse seu lado mais a partir do evangelho e ter se construído fortemente dentro da igreja, e a gente sabe, né, o que a igreja representa também para essas relações e a nossa construção até mesmo como ser. Qual foi hoje, qual a importância dessa construção dentro da igreja para você, pelo que você é hoje e pela visão do evangelho que você tem para a vida? Total, eu fui construído dentro da igreja, né? Como eu contei a trajetória, esse recorte de igreja é a minha infância. Minha infância foi muito marcada. Eu sou crente de escola dominical, minha mãe era dirigente da escola dominical. Inclusive, sofria muito machismo por causa disso, porque os caras não aceitavam muito bem duas mulheres dirigirem simplesmente todo o ensino da igreja, era dirigido por elas. E eu cresci aprendendo a leitura bíblica, cresci muito dedicado à oração, e isso formou em mim muitos valores. Eu agradeço muito à igreja. Eu sempre. É uma parte da minha infância que eu quase não conto da minha infância. Eu vi que você fez essa pergunta, mas é doido, porque eu falo muito da minha militância a partir dos 12 anos. Mas a minha Conta infância a sua infância, então, pra gente. foi uma infância bem pobre, cara. Eu quase não falo disso. Meu pai, ele tem ele trabalhava no Banerj e início ali, 1, 2, 3 anos, minha mãe trabalhava também como empregada doméstica. Só que minha mãe e meu pai ganhavam muito bem. Então eu tive uma vida muito novo, como eu morava em Nova Iguaçu, uma vida boa, assim, tinha Danone, tinha carne, coisas que não eram, na época eram padrões de, nossa, meu Deus, tem um Danone, carne. E aí, a partir dos 3 anos, acabou tudo, porque meu pai foi demitido do Banerj e minha mãe deixou de trabalhar para essa patroa dela, porque essa patroa dela foi viajar para os Estados Unidos. E aí, cara, a gente passou muita prova, muita necessidade, né? E a igreja foi um espaço de sobrevivência, sem dúvida. Essa semana eu fui entregar cestas na igreja aonde foi essa minha igreja da infância, né? E eu estava lembrando quantas vezes esse pastor. Eu morei em muitas casas de favor. A gente se mudou muitas vezes. Uma dessas casas é o Alto do Morro do Guarani, em Nova Iguaçu. Atrás da minha casa era um matadouro. Pouca gente sabe dessas histórias. A minha casa era toda de tijolo, então você sentia e ouvia tudo que estava lá fora. O chão era de barro na época. A gente morou 9 meses nessa casa. Depois eu fui numa outra casa que eu também morei de favor, que era atrás, lá no Guarani. Não tinha água, a gente descia para pegar água. Era um espaço muito violento. E essa relação com a igreja, eu lembro que eu subia e descia cantando louvores de medo. Então, quando eu tinha muito medo, eu cantava. E a igreja ajudou muito financeiramente várias vezes a gente com essa solidariedade. Então eu fui muito formado a partir dessa noção de solidariedade, de um evangelho muito humano.
Me assusta muito o evangelho que eu vejo hoje, muito. Eu fui criado ouvindo testemunho das pessoas que mudaram de vida, que eram ex-presidiários, que viviam. Essas coisas me impressionavam, assim, o poder que a igreja tinha em mudar a vida das pessoas. Eu pregava e gostava, então parte do que eu faço hoje, de falar, que as pessoas falam, nossa, você fala tão bem e tal, se deve à igreja motivar uma criança de 4 anos a subir no púlpito e assumir um lugar de fala, sabe? Falar e dizer sua opinião sobre as coisas. Então, eu tenho muita alegria dessa infância. Diria que a única coisa mais pesada, assim, para mim, eu acho que foi pesada um pouco, é a noção depois que vem do controle do corpo, da sexualidade. É bem pesado, né, o controle que a igreja faz sobre isso. E eu acho que é uma coisa bem importante ser debatida, principalmente sobre a adolescência e sobre o jovem, né? Tem uma cobrança, como o jovem é visto sempre no lugar do errado, o foco das igrejas geralmente dado ao jovem é o controle sexual do corpo dele. Isso é o que eu acho que foi mais negativo, mas foi mais na minha adolescência isso. Na minha infância, a igreja cumpriu um papel de transformar ela todas as dificuldades em potência. Sim, sim, não, legal, legal, meu irmão. Não, isso é uma realidade de muita gente, cara. Você contando é muito minha realidade também. Eu não cheguei a morar de favor, mas porque eu morava na casinha dos fundos da minha avó, por exemplo, assim, sabe, lá no 32 e tal. Mas eu também, né, nasci e criado na igreja. Na época eu era da Wesleyana, né, metodista Wesleyana, lá no 32. E tinha muito disso mesmo, assim, de como a igreja foi fundamental, onde eu fiz. Ó, eu fazia, escola dominical. Eu lembro que tinha a explicadora, que era minha tia, fazia na igreja, e eu fazia explicadora na igreja, essa coisa. Então é muito maneiro, assim, a infância na igreja é fundamental. Depois tem toda essa coisa de controle, que hoje nós, é isso, né? É uma discussão que a gente tem hoje, que o controle do corpo que a igreja tem. Mas enfim, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui durante as perguntas. Vem cá, meu irmão, deixa eu ver se essa segunda pergunta aqui, que você vai falando bastante, vai dando tanta potência, que às vezes você vai permeando por outras perguntas que a galera foi fazendo aqui. Vamos lá, agora sobre sua trajetória. Quando você passou a ter a percepção que deveria atuar de forma mais intensa em prol da sociedade? Aí eu queria colocar um pouquinho, um incremento nisso, né? De alguma forma, esse senso de justiça tem a ver com essa forma mais intensa na sociedade do que você faz? Sem dúvida, sem dúvida. Com 12 anos, Almar, 12 anos, quando eu vou para o Irineu, eu já tinha ouvido, eu tinha ganhado uma bolsa numa escola particular, e eu tinha sofrido muito racismo nessa escola, é uma coisa também que eu quase não conto, mas nesse período eu saio da escola particular e vou para o Irineu. Eu tinha estudado escola pública antes, mas essa bolsa de escola particular foi um momento muito marcante, porque eu ouço falar o que é Grêmio. Mas na escola particular não deixaram eu montar o Grêmio. E aí eu vou para a escola pública e começo a motivar a montagem de um Grêmio junto com um amigo meu. Na época, eu comecei a montar o Grêmio para fazer coisas na escola e eu fui ampliando. Veio 28 de março, que era a morte do Edson Luiz, e tiveram uma manifestação. Eu fui para a manifestação, fiquei encantado. Depois vieram greves de professores. Eu fui conhecendo uma galera. A princípio, conheci inclusive a galera do PT, do Partido dos Trabalhadores. Fiquei encantado pela história do partido. Fui numa formação que contava a história. Fiquei assim, nossa. Depois eu conheço uma galera de Caxias que fazia uma luta, que era mais ligada à galera do PSOL, que era uma luta contra o aumento da passagem. E me surpreendia muito, porque não era em época de eleição. Quando eu conheci o PT, tinha muito a ver com a ideia das eleições. E o pessoal fazia aquilo sem ter essa ideia e com uma coisa de graça, voluntária. E para a política na periferia, você sabe que política é eleição, né? Quando passava, acabava. E o pessoal não, estava ali na praça fazendo entrega colhendo assinatura contra o aumento da passagem. E aí o Fábio, que inclusive talvez esteja assistindo essa live, você conhece,
começa a dialogar comigo sobre, olha, é além da escola, é a cidade. Vem em junho de 2013, eu puxo junto com o Fábio, junto com uma galera, a manifestação em Caxias, dá 40 mil pessoas, aquilo tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente começa a discutir a retomada da UEDC, que era uma entidade entre diversas escolas, e aí a gente ganha para o Congresso da UEDC, a gente faz parte da coordenação da gestão da UEDC, e aí nesse momento eu acho que é quando abre-se a visão de sociedade, e eu passo a ter leitura de mundo, inclusive com várias formações. E durante as formações, eu lembro que eu conseguia fazer muito link entre o que as pessoas estavam falando e versículos e louvores. Eu lembro de uma formação que dizia o seguinte: aqueles que acreditam na transformação do mundo, eles devem observar a história, porque nessa história do mundo, várias vezes o povo tentou tomar o poder, tentou fazer a luta e teve erros. E é importante aprender com os erros do passado. Então, uma formulação importante que aí o palestrante frisava era aprender com o passado. E aí eu lembrava daquele louvor: quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no desespero e ficar para trás. Então, eu fazia rápido esses links. Eu lembro que na greve dos professores eu usava um versículo que as pessoas até hoje acham que é uma frase minha, é um versículo, que é aquela da corda de 3 dobras. É mais difícil de ser arrebentada. E aí eu dizia isso: olha, a união entre os alunos, os professores e a comunidade, os profissionais de educação, professores, merendeiras, porteiros e os pais, a comunidade escolar, é uma luta que é como uma corda de 3 dobras. Se a gente só ficar sozinho, é fácil de ser arrebentado. Mas a gente já brincou de cabo de guerra, a gente já brincou de pular corda, e aquela corda você pode puxar de um lado, puxar do outro, que não é arrebentado. Então, assim também vai ser a luta. Pode ter governo, pode ter, que vai pressionar, que vai puxar, e nós não vamos arrebentar. Mas eu mesmo fazendo esse link, até muito tempo eu vivi 2 vidas paralelas, em que uma motivava a outra, a fé motivava a política, mas eram separadas. Com 20 anos, elas se tornam integrais. Então, a luta da fé e a luta política se unem, uma política de esquerda, principalmente pela identidade racial. Então, com 20 anos, essas 3 coisas marcam muito uma formação de quem é Wesley hoje. Legal, meu irmão. Muito maneiro mesmo, porque é isso, né? É muito importante ouvir a sua construção, porque alguém colocou aqui que é inspirador, e é mesmo, meu irmão. Esses links, os links que a vida... Voltou? É porque deu 20, falta, enfim, você botar um carregador aqui. Mas é muito importante, irmão, ouvir você falando assim, porque é inspirador mesmo. Mas vamos lá, porque tá passando rápido. Então, acho que já tem quase 25 minutos, ainda tem muita pergunta aqui, filho. Ih, meu Deus do céu, agora deu. Aqui, vamos lá. Vem cá, como você vê a realidade das redes de apoio social durante essa luta contra a Covid-19? Conta um pouco da importância da construção coletiva, da solidariedade como valor estrutural e da sua experiência atual nesse contexto de apoio às comunidades. Só dizer que essa é a melhor entrevista de contar o meu processo que eu já tive. A outra coisa é sobre isso que você falou. Quando começou o Covid-19, a gente lança um texto no Perifa Connect, na Folha de São Paulo, vários coletivos, é um marco, que é dizendo o seguinte: o Covid-19 mata, mas a desigualdade social acelera o óbito. A mensagem era que as periferias seriam afetadas de forma diferencial e pior, os mais pobres, os negros, do que o conjunto da sociedade. Essa doença começa na classe alta e vai para as periferias através, inclusive, de um comportamento social de manter as empregadas domésticas trabalhando mesmo com a orientação do isolamento. O governo federal nega tudo, então diz que é uma gripezinha. O governo municipal da minha cidade faz a mesma coisa, e o do Rio também.
E o governo estadual diz que vai decretar a quarentena. Nesse contexto, as orientações da Organização Mundial da Saúde era fique em casa e lave as mãos. Mas como fazer isso? Como fazer isso quando você tem casas em que o cômodo são poucos, com muita gente dentro? Como fazer isso quando você sai de casa de dia para ganhar a janta, literalmente, para comprar? Os trabalhos são esses, são o cara que trabalha no iFood, a moça que faz unha, aquela que faz uma festa, um salão de festa, um evento. Isso tudo, um trabalhador da cultura, como lavar as mãos quando tem regiões historicamente que faltam água. Por exemplo, a Baixada Fluminense, e acho que a Zona Oeste também é uma dessas regiões. Então, eram orientações difíceis. E a favela saiu na frente, tanto cobrando o Estado, que faça o papel dele, porque assim não era o nosso papel, mas era importante fazer a solidariedade para a nossa sobrevivência. Uma coisa que a Conceição Evaristo fala de eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Nessa coisa, então, de buscar sobrevivência, a gente começa a entregar kits de higiene, cesta básica e a informação correta. Então, a gente faz faixas, leva carro de som, tentando passar as informações corretas. Aqui em Caxias a gente conseguiu depois evoluir e entregar, inclusive, alimentos orgânicos, vindo dos próprios produtores rurais da cidade. E cobrar o Estado, que libere a renda emergencial, que libere a renda emergencial para a cultura. Então, foram que os estudantes não precisassem pagar o FIES. Então, as lutas de cobrança do Estado a gente fez. De entrega de cestas de alimentos, a gente atingiu em abril, aqui em Caxias, 8.722 famílias. A média de família é de 4 pessoas. Então, só pegar aí e ter noção do número. Isso foi um impacto gigante para a nossa construção. No mês de maio e junho, a gente atingiu 19 mil famílias. E isso foi uma coisa que se replicou no Brasil inteiro acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente estava fazendo, mas estava fazendo no Alemão, estava fazendo aí na Zona Oeste, estava na Cidade de Deus aí na Zona Oeste também, estava fazendo a galera da Maré, estava fazendo, enfim, no Brasil inteiro, essas ações de solidariedade. Eu acho que a solidariedade cumpre um papel muito importante e acho que a gente tem que pensar ela não só como um momento, porque nós não estamos fazendo para as pessoas, é diferente do clientelismo. O clientelismo faz para alguma coisa, então faz para as pessoas que são coitadas, faz para ganhar as eleições. Nós fazemos com as pessoas, nós fazemos porque nós acreditamos que nós somos povo, como nós falamos, nós passamos essas necessidades e somos nós que podemos trazer as soluções. Então nós nos organizamos coletivamente, porque as saídas para a nossa vida não são individuais. Então é mais ou menos esse o arranjo. Dialogar com as necessidades do nosso cotidiano, uma coisa meio nós por nós, ou se eles lá não fazem nada, como diz o funk, faremos tudo aqui. Ou como diz a Internacional Comunista, façamos nós por nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Então, é um pouco disso. É isso. Se não, cara, é fundamental, sabe por quê? E a gente viu muito isso aqui. A importância da rede de solidariedade nesse momento que, tipo, pandemia que gerou um pânico em muita gente, só que nesse mesmo tempo, aí que eu quero entrar nesse ponto crucial, que é a questão da desigualdade. Essa desigualdade puxa para baixo, realmente, ao mesmo tempo que puxa, mas escancara a realidade dessas famílias que em vários lugares da cidade, vários lugares da cidade não, né? Em vários lugares do Brasil veio acontecendo e foi fundamental e muito bonita ouvir você. Nós fizemos aqui também, mas é muito importante ouvir você e como é que foi feito sempre, né? Na coletividade, porque individualmente a gente não vai chegar a lugar nenhum e nunca será o caminho. Show de bola, meu irmão. Vem cá, Fala, Justino, fala, Elaine, que entraram aí. Sobre o seu... Tem uma galera aí, cara, uma galera boa. Vem cá, te perguntar. Ó, aqui na Zona Oeste do Rio, nós tivemos que suspender as atividades do pré-vestibular comunitário Esperança Garcia, por causa da pandemia, né? Conta um pouco pra gente como ficou a situação aí do pré-vestibular popular Mais Nós
e como você vê a situação de desigualdade entre os jovens em relação à preparação para o Essa Enem foi a esse única ano. pergunta que eu me preparei, inclusive estou aqui com a minha colinha. O Mais Nós parou seu funcionamento. A gente tem funcionado remotamente algumas aulas, mas isso é um ensino complementar. Então a gente faz live, a gente tem os grupos do WhatsApp, alguns professores mantêm contato, mas de forma nenhuma é um funcionamento de um pré-vestibular popular, como a gente gostaria. Isso implicou numa grande luta necessária, que é o adiamento do Enem. A existência do pré-vestibular está ligada a entender que o acesso à universidade é desigual. A universidade foi negada para a população negra, pobre e periférica. Nesse sentido, pensar o acesso à universidade é pensar também outra metodologia, outra forma de ensino, de educação. O que acontece é que com o Covid-19 a gente tem que dar uma pausa nas aulas, mas o ministro continua mantendo o Enem, que é um instrumento de desigualdade, porque no final nós sabemos que nem todo mundo vai passar pelaquele funil. É um funil que a gente quer colocar a gente lá, mas que a gente sabe que vai deixar uma galera de fora. Fazer esse processo de manter o Enem é um absurdo. E é isso que a gente se dedicou nesse processo agora, de reafirmar a importância do adiamento dele. E eu separei aqui alguns argumentos, inclusive, que passam por essa ideia. Primeira coisa é que 2 milhões e 300 mil dos candidatos do Enem, que isso é quase a metade do total, não tem computador em casa. Só para você entender que metade da galera que está tentando o Enem, esse instrumento, que o pré-vestibular tenta colocar alunos na universidade a partir dele, a UERJ foi cancelada logo no primeiro momento, uma atitude positiva daquela que foi a universidade que primeiro lançou as cotas raciais, uma das universidades mais negras do Brasil, mas o Enem, metade dos candidatos não tem nem computador. Dos que têm computador, os que têm acesso à internet, nem computador, os que têm acesso à internet, seja por qualquer aparelho, 45,9 milhões de pessoas não tinham acesso à internet até 2018. Então, metade no Brasil não tem acesso à internet. Pode parecer um absurdo. E aqueles que têm acesso à internet ainda têm pacotes de dados limitados. Para você ter noção, isso corresponde a 25,3% da população com mais de 10 anos. Isso é um dado assustador. Então, acesso aos aparelhos é uma dificuldade, acesso à internet é outra. Tem uma campanha rolando online para pagar pacote de dados para alguns estudantes. Inclusive, eu recomendo quem puder doe para a campanha. Entra lá no perfil, acho que no do Siri deve ter, no meu também tem. Só seguir e doar para a campanha. Além disso, não tem acesso adequado para os estudos, como eu falei. As casas que a gente está visitando, tem casa que não tem banheiro dentro da casa. Então, ambiente para estudar, um cantinho, um espaço sem barulho, é muito difícil ter. E aqueles que têm, quando estão em casa, têm que dividir seu tempo, muitas vezes, com cuidado das crianças, que é diferente no espaço da escola, é diferente no espaço de um pré-vestibular. E além de dividir com o cuidado das crianças, tem os cuidados dos idosos, muitas vezes. Agora, no Covid-19, a gente vê quanto é importante. E toda a rede de ensino está parada. A educação formal, com todas as críticas que a gente tem a ela, porque ela também é um dos motivos, ela é outro funil que faz uma evasão, mas ela é um espaço presencial fundamental na periferia. Muita gente vai para ela para comer. Quantas pessoas a gente não conhece que come merenda na escola? Ela está fechada. Ela está fechada por causa do Covid-19. E aí ela também está fazendo um ensino emergencial remoto. Não é ensino à distância, não tem a qualidade de um ensino preparado. E isso é fundamental reafirmar, porque, segundo a pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Educação do município e do estado, com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, 80% das redes não sabem como avaliar a qualidade desse ensino ofertado. Então você pensa, eles não conseguem avaliar a qualidade do ensino ofertado nesse período. Então isso já era argumento para cair o Enem. Então a gente se concentrou nisso e está tentando fazer esses ensinos emergenciais remotos. Vamos lá. A gente não tem ministro da educação. Então, assim, isso é muito sintomático, não é à toa, e isso é um absurdo, a gente não tem ministro da educação, não temos ministro da saúde, assim,
o que eu penso para o futuro do país? Tá, passa necessariamente pelo Enem. E aí, não tem um ministro da educação. O que numa pandemia eu preciso? Minimamente uma coordenação de muito tempo consolidada. Não tem ministro da saúde, cara. Isso é um absurdo. Não, assim, é um absurdo. Isso acontece no Brasil, cara. E passa com uma tranquilidade. Aí o ministro da saúde meteu o pé para os Estados Unidos na safadeza, cara. Aí, meu irmão, cara, sacanagem. Eu fico pensando o seguinte, imagina nossos filhos daqui a um tempo estudando isso. Assim, cara, isso não aconteceu, né? Pô, pai, como é que você deixou acontecer isso? Eu aqui perguntando, difícil. Eu preocupado com vários argumentos, você lançou um que é um básico. É tipo assim, não tem nem ninguém. O carro está sem dirigente, sem motorista. Cara, meu irmão, eu vou te contar não, cara, só Jesus mesmo, meu irmão. Mas, enfim, é um pouco disso. Eu acho que foi importante você colocar, porque isso traz, olha só, isso traz para a gente, em relação a números, para as pessoas tipo, ficarem cientes que assim, a maioria das pessoas não tem internet em casa, sacou? Não tem internet em casa. Porque a gente acaba naturalizando uma coisa que a gente vive, porque só da gente estar aqui e ter as pessoas nos ouvindo, isso é um baita de um privilégio, isso não é uma realidade de todo mundo. E está muito longe de ser uma realidade, infelizmente. Vamos continuar aqui, meu irmão. Esperando que o ministro da Saúde, da Educação que chegue aí, não seja mais um lunático, né? Vamos lá. Você vê alguma relação entre o evangelho, protagonismo juvenil e a luta contra o racismo? Como essas pautas motivam você a atuar pela sociedade e a seguir em frente lutando contra as desigualdades? Total ligação. A gente recebe, e aí tem que diferenciar o Evangelho e Jesus Cristo da igreja. Por quê? Nós recebemos uma fé de uma igreja colonizadora. Tanto a igreja católica como parte da igreja protestante tinha essa visão de chegada aqui na América Latina, uma visão colonizadora, de domínio, de dominação, ligada ao poder. Vinda da Europa, com uma fé europeia. E isso é uma forma de pensamento. Só que a origem da nossa fé não se dá aqui. A origem da nossa fé não se dá no Ocidente. Isso é importante reafirmar. A nossa fé ela é oriental, ela tem uma outra filosofia, que nasce nos imbricamentos dos continentes asiáticos e africanos. Então, começar por aí. A Bíblia tem uma trajetória de relação com a luta dos oprimidos. Nesse sentido, a experiência negra dialoga totalmente com a experiência dos oprimidos da Bíblia. Vou trazer uma primeira referência, que é a escravidão. Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz: "E viu Deus o sofrimento do povo e decidiu descer para os libertar." Então, nós temos aqui um Deus que se coloca nitidamente contrário à opressão, contrário à escravidão que o povo vivia. Não vou nem citar nos Gênesis as milhares de vezes em que Deus se transformou, porque a escravidão anterior Deus também se colocava contra. Vou citar o filho de Agar. Agar, serva, usada para ter um filho, pelos que se dizia que aquele que era se relacionava com Deus, tem um filho, usa aquela serva, abandona a serva no deserto, porque acha que a serva estava se vangloriando. Na verdade, estava querendo ser considerada como um ser humano, porque o filho era isso, ela é da parte da família, né? Essa história de serva, se é da família ou se não é. E ela é abandonada e deixa seu filho para morrer. Então ela se afasta para ver seu filho morrer, porque ela não tinha como suprir os recursos de comida e alimentação para o seu filho. E Deus vira e fala: olha, eu ouvi o choro do menino, não se preocupa, Agar, que eu vou fazer de vocês um povo forte e uma grande nação. Deus sempre tem esse compromisso com os oprimidos, de Agar ao êxodo, ao povo de Israel. Depois desse povo liberto, Deus apresenta para ele uma sequência de normas e leis que favorecem a liberdade.
Então Deus apresenta leis contrárias à morte, Deus apresenta leis contrárias ao acúmulo de riqueza, dizendo, olha, Deus apresenta leis dizendo, olha, trate bem os órfãos, as viúvas, os menos favorecidos, que são os menos favorecidos na sua sociedade, atende o estrangeiro, o povo não dá ouvido, Deus envia os profetas fazendo denúncias, denunciando que ele veio para os pobres, que ele queria a libertação daqueles que estavam cativos. Enfim, Deus vem fazendo uma sequência de demonstrações até enviar Jesus. Jesus, um jovem que daquela região, muito provavelmente, era negro, então é uma região histórica formada por negros. Você viu que a gente falou do Egito, continente africano. Como que você pega o Egito e esconde uma criança branca? É bem difícil, né, esconder uma criança branca no meio de um mundo. Não era um lugar mais óbvio de se esconder. Então, se escondeu no Egito, muito provavelmente era porque Jesus também parecia que tirou-se daquele ambiente. E aí, ele vem numa região periférica, com controle militar, e vem fazendo a discussão sobre as necessidades do seu povo, suprindo as necessidades e apresentando um reino que se contrapõe à autoridade daquela época militar, e dizendo que esse reino dele tinha outros valores que promoviam a vida. Toda vez que Jesus via um linchamento, ele conseguiu impedir. Toda vez que Jesus via uma fome, ele conseguia gerar. Era toda uma lógica de combate àquele império, apresentando um reino de Deus, que era muito mais avançado, que partia de princípios de amor, de vida, que não tinha as leis daquela época, não era olho por olho, dente por dente. Ele vem, apresenta isso tudo, é morto, porque é visto como ser o rei dos judeus, quando ele era muito mais do que isso. E ele é morto pelo império, não é morto dormindo em casa, não é morto pelo império. E depois vem os discípulos. E aí a lição final dada para os discípulos, você vê ali, logo no livro de Atos, que tinham todos em comum e todos repartiam. E no final, Tiago ainda vai dizer que aqueles que fazem acepção de pessoas estão pecando. Pedro vai ouvir isso da própria boca de Deus numa visão que ele tem quando ele vai até Cornélio. Então Deus vai dizer, olha, não faça isso, não chame de puro aquilo que eu santifiquei. O ser humano é uma vida e é sagrada perante a visão bíblica. Então, a acepção de pessoas é pecado. O que é a acepção de pessoas se não racismo? Então, para mim, a luta racial está totalmente ligada à nossa ideia da nossa fé. Quem não entende isso é quem tem projeto de poder. Quem quer se basear no dinheiro não vai entender isso. Vai olhar para a Bíblia e não vai ver nada do que eu falei. E não tem a ver com o que ele está lendo. É aquela pergunta que Jesus fez para o jovem rico. O que está escrito e como você lê. O problema é que ele vai ler a partir do olhar do dinheiro, ele vai ler a partir do olhar do preconceito, ele vai ver a partir do olhar do homem, ele vai olhar e não vai conseguir enxergar a parte das coisas que eu estou falando, claro. Mas eu vejo e muitos viram antes de mim. Quero citar aqui só 2 exemplos, da luta nos Estados Unidos e da luta na África. Porque, claro, exemplos do Brasil aqui não faltam, se quiser é só pesquisar aí. Mas o Martin Luther King, em 60, muito importante na década de 60 para a conquista dos direitos civis da população negra. E o Bispo Tutu na África, muito importante na luta contra o apartheid. São 2 figuras que entenderam isso e que eu entendo aqui no Brasil também dessa mesma forma. Saquei. Um livro que eu acabei de ler é sobre do espírito antirracista do Ronilson. Muito bom e conta bastante. E se alguém, né, que esteja ouvindo aqui queira começar a aprender mais com essa, de alguma forma, releitura, né, da Bíblia ou do que nós estamos vendo aí em relação às igrejas, eu acho muito importante, porque para mim foi mais uma chave ali, sabe? A partir da grande chave, que é o próprio Cristo, né, que é o próprio Jesus, mas é isso, né? Não compreender quão eurocêntrico nós somos, né? Assim, toda essa teologia tem uma questão a partir da Europa muito forte. E aí pensar, né, que é isso, né? Esse povo, essa aliança, né? Essa aliança que foi feita lá atrás com o povo veio a partir do Egito, a partir do Êxodo e tal.
E isso é muito importante, até porque o próprio Velho Testamento é muito colocado nas igrejas, ainda mais nas periferias, nas favelas, né? Então, até mesmo compreender isso é fundamental para essa disputa, que é isso, né? Infelizmente, a teologia da prosperidade está muito entranhada dentro das igrejas hoje. Mas é isso, Nada. Vamos aqui para outra pergunta que eu acho que quer completar mais alguma coisa? Enfim. Show de bola. Vem cá, conta um pouco do que é o Periferia Connection e qual a importância da construção de narrativas não centradas em locais privilegiados, como Barra da Tijuca, enfim, Zona Sul, centro do Rio. E depende do centro do Rio também, porque né, o centro do Rio tem de tudo. Mas, na sua opinião, ouvir as vozes da periferia e ampliar a comunicação popular são estratégias fundamentais na construção de um novo... Isso sem dúvida. Uma nova região a periferia precisa se tornar o centro da política. É isso que a gente tem disputado. E tem uma característica diferencial no Perifa Connection, é que existem muitos meios de comunicação próprios da periferia. Eu citei aqui o Voz da Baixada, mas tem o Papo Reto, mas tem o Voz das Comunidades, tem uma sequência de iniciativas de mídia que já existiam. O Perifa Connection, ele faz uma coisa para além disso, que é ocupar os espaços da mídia. Por quê? Porque nós precisamos ocupar os espaços que são historicamente nos negados. A gente falou aqui da ocupação da universidade, a gente fala sempre da ocupação do parlamento, e a mídia é um espaço que é a ser ocupado. Foi ocupado, por exemplo, por muitos daqueles que a gente acha que são coronéis da fé, né? Que são a galera que está no evangelho a partir do dinheiro e do poder. Então, ocupar espaços na mídia, para a gente, tem sido uma estratégia fundamental. Então, tanto na Folha de São Paulo, a gente começou na Carta Capital, falando a partir da situação da morte da Ágata e do menino no Istro. A gente conseguiu ir para a Folha de São Paulo e para o podcast Mamilos, um dos podcasts mais ouvidos da plataforma do Spotify. Pensar nisso é conseguir fazer o que a gente diz que lideranças populares têm voz. Tem muitas lideranças que têm voz. Agora, tem faltado ouvidos. É importante pensar ferramentas e tecnologias e formatos que permitam dar ouvidos àqueles que têm voz. A periferia tem muita narrativa a se falar sobre ela própria. No Perifa, a gente tem gente que fala desde computação e tecnologia até quem está falando sobre fé, mas passando por quem fala sobre segurança. E não é só aqui no Rio. A gente tem os colunistas, o Raul, a Nina, o Jefferson, eu, a galera mais aqui do Rio, mas a gente conseguiu formar uma rede de parceiros. Semana passada a gente lançou um manifesto antirracista de negros e negras com Jackson de Pernambuco e com Ronilson Pacheco, que está nos Estados Unidos. A gente já lançou textos com a galera de São Paulo, com a galera de Minas, com a galera do Piauí. Enfim, é uma rede de periferias, por isso que é isso. A nossa intenção é conectar. Esse é o nosso desafio. É desafiador. De falar que eu não escrevia, eu nem lia muito, não ouvia muito podcast, não era uma prática, mas eu estou gostando dessa brincadeira, tem sido bem interessante. Boa. Show de bola. É importante, cara, disputar, é isso, como o Cleiton colocou aqui, disputar narrativas é muito importante, ainda mais, é isso, né? No mundo que nós estamos vivendo hoje, e também estar em comunicações mais variadas possível para que as pessoas nos ouçam é muito importante também, né? Vem cá, deixa eu te perguntar, se você pudesse mudar alguma coisa no estado do Rio de Janeiro, Eita, cara. O que seria? Isso aí é difícil, hein? Cara, estou pensando aqui que se eu pudesse mudar uma coisa, era muita coisa que eu mudava, mas vamos supor que eu fosse eleito governador do estado do Rio. Eu vou copiar a resposta de um parceiro meu. Eu acho que a primeira coisa seria o transporte, assim, a passagem. Acho que abaixar a passagem seria uma medida de todos os transportes.
seria uma medida que ia impactar muito na nossa vida, assim, na nossa renda. A possibilidade de circulação é uma coisa que impacta diretamente a região metropolitana, né? A identidade da metrópole é muito formada por isso. Eu tenho muita identidade com o trem, por exemplo, que é uma coisa que a gente pega. E é isso, né? Melhor, não só abaixar, mas melhorar essa qualidade, né? Eu se pergunto por que a gente está falando de pandemia e a galera está falando muito no pós-normal, né? Por que a gente normalizou que a gente tem que pegar o ônibus lotado, trem lotado? Se colabora agora para a disseminação de doenças durante o Covid-19, será que não colabora para a disseminação de doenças antes do Covid-19? E então, por que a gente foi jogado e naturalizado? Porque nesse momento a gente não conta qual. E é isso, se passam por ali todos os dias pessoas, por que a gente não sabe qual é o excedente e precisa sempre estar com aquele trem lotado? Então, acho que mexer nos transportes públicos da região metropolitana, acho que teria um impacto muito forte. Show, show de bola. Eu concordo contigo, cara. Aqui, né, pô, a gente passa um perrengue absurdo na Zona Oeste e é Isso muito toma caro. tempo, É isso, é tempo caro das com transporte pessoas. horrível. Isso toma tempo das Isso dá uma, dá, pessoas. dá uma angústia. Hã? É, é estresse, é isso, né? É um tempo de estresse que você está ali dentro de um trem. Eu também uso muito, eu acho que eu mais uso é trem. Enfim, dentro do ônibus. Aí, por exemplo, a gente chega aqui na Zona Oeste, salta ali na estação. Cara, entre os bairros também, os ônibus são horríveis, assim, para chegar a trânsito. Então é isso, né? É muito tempo. Acho que é o abaixar, mas também integrar de uma forma mais inteligente a região metropolitana como um todo. Mas Deixa isso eu te compete, perguntar uma coisa por aqui, exemplo, o fim da fome seria para algo muito finalizar. foda também. O que você Fim da gosta? fome. Ló, tem muita coisa, muita coisa. Verdade. Mas esse um é para tirar mesmo, enfim, o que no momento está ali. Deixa eu lhe perguntar, o que você gosta de fazer Tranquilos? nos Que é momentos isso? Que não... tranquilos? Quais são? Não sei, no momento de folga, assim. Ah, Eu sei que sim. domingo tu tá tirando para Eu jejuar. faço Então é de jejuns. boa, assim. Não, É de então, boa, mas não quando é. eu faço jejum, geralmente eu me afasto das redes, né? Então, eu gosto de domingo, eu vou para a igreja, me faz bem. Eu tenho feito terapia, eu faço terapia uma vez por semana, isso me faz bem. Eu assisto muita série. Então, inclusive aqui no Instagram, eu geralmente faço, quem quiser seguir, eu faço às sextas-feiras uma sequência de recomendações de séries que eu tenho visto. Geralmente todas com negros e negras. Tem um tempo que eu já não vejo mais conteúdo que não tenha, em sua maioria, pessoas negras e negras. Séries que dialogam com assuntos que a gente está falando. Eu ia lembrar aqui, por exemplo, Greenleaf. Já assistiu Greenleaf, você? Tem que assistir Greenleaf. É uma história de uma família negra de pastores Não. nos Estados Unidos. Assista Greenleaf. Eu assisto. Enfim, tem uma que. Essa você pode assistir porque ainda tem. Próximo ano vai ter uma nova episódio. Tem também uma do hip hop, que eu gosto pra caramba. Enfim, série é uma coisa que eu faço. Cuidar do cabelo quando eu tenho tempo. É o tempo que eu paro toda semana para fazer uma hidratação e o cuidado com o cabelo me mexe com a minha autoestima poderosamente. Então, comer também, cara, comer eu gosto muito, muito. Eu tenho minhas comidas assim que eu gosto. Eu gosto de arroz à piamontese. É uma comida que eu gosto. Eu gosto de coisa fina. Gosto de estrogonofe. Coisa fina. Eu gosto de Coisa costela. fina. Costela é uma coisa assim que, poxa, fenomenal. Então, quando eu tenho tempo, gosto de feijoada. Nossa, uma feijoada. Meu Deus. Então, assim, ó, quando eu tenho tempo, eu gosto de estar com a minha família, com a Mais ou menos sua por aí. companheira, sua esposa, comendo, vendo série, é isso? É mais ou menos E isso. Mais cuidando do ou menos cabelo? isso. E cuidando do cabelo? É isso? Então tá bom, vem cá.
já que tu é o cara aí das séries, me fala aqui, ó. Você que escolhe um livro ou uma Tá, série ó. ou uma música. Ou Cara, você já mano, gosta? uma série. Cara, eu recomendo o Leaf, é bom. Acho que tá é uma série boa. Olhos que Condenam, todo mundo tem que assistir, né? Olhos que Condenam também é um, pô, filmaço, séraço, todo mundo tem que assistir. Livro, cara, eu tenho período. A Bíblia. Lê a Bíblia, cara, a Bíblia é muito boa. A Bíblia é genial. Eu acho que as pessoas precisam ler a Bíblia. Ela é boa. E comece. Então, aí já que já tá falando da Bíblia, Se comece por você não Mateus, vai os entender, 4 evangelhos pega o livro primeiro, depois Teologia tu lê o Negra do resto. Ronilson. Aí ele te explica um pouco. Aí você vai ler. Mas é isso. E música, cara, eu gosto de tudo. Eu gosto de samba, eu tô na vibe do samba. Mas eu gosto muito de samba e eu gosto muito de música gospel também. Eu assisto, ouço muito. Meu irmão, eu só quero e só tenho que te agradecer por você estar aqui comigo. 1 hora vai fazer agora, falta 3 minutos para acabar. Muito obrigado, meu. Que Deus continue abençoando sua vida. Assim, a gente sabe que nessa vida aí do evangelho, né, e da política, fazem, enfim, né, tem caminhos que às vezes vai se tornando um pouco ali, enfim, o que está acontecendo, mas saiba que sempre Deus Amém. tá contigo em todas as decisões que você for tomar, tá, meu irmão? Então saiba muito disso, porque isso é fundamental, porque Deus está contigo sempre, sempre estará, para te dar essa força aí, esse vigor para encantar outras pessoas nesse caminho que é o Evangelho de Cristo, enfim, E essa ele tem percepção feito o desse olhar impossível. Deus tem que sido você bom tem, tá bom? Obrigado, meu. em todo tempo Deus é bom. E muito obrigado por me convidar. Quero te reafirmar isso, que você é um amigo meu, assim. Então, eu sei que a vida às vezes leva a gente por vários caminhos, mas lembra sempre que você tem um amigo aqui em Caxias, que eu sei que eu tenho um amigo aí do outro lado, sim, e pode contar, independente dos caminhos que a vida nos levar. Obrigado, tá? Olha só, de praxe, como a gente sempre faz aqui, eu vou contar de 1 até 3. No 3, você dá uma risada que a galera vai printar, quem puder botar Então, nas agora é o histórias, a momento, gente dá vai até postar. É ó. assim que a gente faz aqui no Papo no Cine na Live toda vez. Pra gente ganhar. Ó, 1, 2, Ai, meu 3. Deus. Beijão, Deus te abençoe. Meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, tá? Beijo, espero que você tenha gostado. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. E, Beijo. gente, segue.